Olá pessoal, eu sou Sueli Correia, sou contadora e eu ajudo autônomos a nas suas finanças. Claro, com educação financeira. Esse é o Talk do Sul. É um papo direto e cheio de insights, onde eu e meus convidados vamos compartilhar experiências no caminho do empreendedorismo, trazendo desafios, aprendizados. A convidada de hoje é Nayane Oliveira. Ela, Nayane, é dona da Iluminai, é isso? Conta pra nós um pouco, Nayane, como foi o teu início, como é a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Pessoal, eu me chamo Nayane Souza Oliveira, como você falou, e eu sou dona e proprietária da Iluminai, que é uma marca de cosméticos voltado para o cabelo. São produtos só para cabelo. E eu também tenho a VB Cosméticos, que foi a loja que eu comecei. Eu comecei na garagem de casa. Na época, inclusive, eu sou uma empreendedora, eu não digo filha, mas que nasceu na pandemia. Porque eu acho que muitos empreendedores nasceram na pandemia, né? Que teve toda aquela função da gente estar em casa e querer desestressar, sabe? E eu também tinha recém saído de um estágio. Eu era estagiária numa escolinha, eu era cuidadora. E eu sempre fui muito ativa, né? Eu gosto de estar, não gosto de estar parada, eu gosto de estar em função, fazendo alguma coisa. E na época eu era estagiária, cuidadora e vendia balinha de coco. Aquelas bala baiana, sabe? Eu tive uma girada de chave do empreendedorismo que eu pensava assim, eu não gosto de coco, então eu nunca vou me dar um prejuízo. Ótimo! Mas eu ia fazer brincadeira, eu ia comer tudo, né? Sim. E aí eu vendia as balinhas. Só que com a pandemia, o estágio tinha finalizado já e as balinhas de coco eu não conseguia vender mais porque eu não tinha divulgado. E não tinha aquela função na internet ainda, porque começou... Tu vendia mais no teu local de trabalho, mais no local de trabalho e às vezes eu divulgava no Face, assim. Aí teve toda essa função da pandemia e eu fui pra dentro de casa. E na época eu também estava fazendo o técnico de enfermagem. Então teve toda a função que o estágio trancou, tudo trancou, né? E eu tive uma brilhante ideia, um tempinho antes, de fazer as luzes no cabelo. E aí eu tive pote químico, então eu já tava com a autoestima meio pra baixo, assim, sabe? Porque ele tava todo quebradinho, todo queimado. Então eu comecei a usar os produtos do pai, que ele tem uma distribuidora de cosméticos voltada pra salão. Então só produtos pra salão, coloração e tudo mais. Aí eu comecei a usar as caixinhas no meu cabelo. E quando eu comecei a fazer isso, as minhas amigas começavam, o que tu tá usando? O que é isso? Como é que virou o estado do meu cabelo, né? E aí eu consegui recuperar ele. Então foi indo, as meninas queriam comprar, eu comecei a trabalhar pro meu pai no início. E eu lembro direitinho quando ele falou que eu não ia conseguir vender aquelas caixinhas, porque era muito complexo de explicar como que utilizava. Só que eu acho que o empreendedorismo tem a parte de que tu aprende a empreender e tem uma parte de que parece que vem contigo, sabe? E eu sempre, eu sempre tive essa coisa da venda, assim, eu falei, não, eu vou. Porque eu aprendi a usar, eu vou aprender. Aí eu comecei a fazer vídeo na internet. Se eu pegar um vídeo do antes e depois, eu era muito mais tímida. Muito. Vendo meus vídeos assim toda... Oi gente, tudo bem? Toda tímida, sabe? E aí foi desenvolvendo. E eu comecei com a VB, que era a minha loja dentro da garagem, era tudo online. Primeiro eu fazia as divulgações da semana, né? E aí eu lembro que eu conto pra todo mundo essa história, porque eu acho incrível. No início, eu não tinha nenhuma cliente, só as minhas amigas. Então, eu começava, clientes, né? Que eram clientes, Sim. mas eu digo assim, gente que eu não conhecia, Sim. que comprasse de mim. Só as minhas amigas de tempos, assim. E eu começava a pegar sacolinhas douradas, que eu comprava na casa de uma loja, e botava várias caixinhas dentro. E falava vários pedidos saindo hoje. Mas não era de mim, né? E aí eu fui cocriando, né? E aí foi saindo. Eu comecei com as entregas gratuitas ao sábado. Inclusive, se alguma das meninas verem, elas vão lembrar. Era sempre aos sábados. Aí eu e meu namorado de carro e a gente fazia as entregas gratuitas. Aí foi desenvolvendo durante a semana, ficou sempre no online. E aí eu sempre tive um sonho, porque tu perguntou quem me inspirava, né? Eu me inspirava muito na Boca Rosa, quando ela falou que ela veio da favela e conseguiu realizar o sonho dela. Porque não interessa no mundo onde tu estivesse, tu conseguiria realizar o teu sonho. E eu sempre tive isso comigo, que eu queria ter a minha marca pra fazer do jeito que eu quisesse, sabe? A composição que eu quisesse, o rótulo do jeitinho que eu quisesse, a cor que eu quisesse. E entregar para os meus clientes o que eu idealizo num produto. E foi muito rápido, assim, sabe? Por um tempo parecia que tava demorando, mas quando eu realizei eu fiquei muito feliz. De ver as crianças, os adultos, as mulheres, todo mundo, até
porque meu público sempre foi feminino, né? Sim. Eles utilizam hoje até na barba, assim, no cabelo, o glow. Então eu fiquei muito realizada em realizar o meu sonho de ter a marca. Então eu acho que o empreendedorismo, pra mim, não existe plano B. Tipo, a Iluminar é meu plano A e eu tenho até um Z de planos pra fazer ela dar certo. Sim. Então... E tu falou de cor. A tua cor é toda rosa, né? Então hoje tu tá em casa, porque a sala é Eu tô, rosa. eu vi rosa. Eu falei do sofá que eu amei a parede, muito linda. Eu amo rosa. Ah, muito legal. E quando tu começou, tu falou que começou a trabalhar com teu pai. Então, na parte financeira, tu não desembolsou nada. Como que foi isso pra ti? Como que foi essa parte de organização? No início, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu investi o que eu tinha nas balinhas. Então eu comprei as caixinhas, e na época foram 5 caixinhas que eu comprei pra vender. E aí eu lembro que ele fez tipo um desafio. Inclusive ele foi meu maior incentivador no início, porque ele falou, eu vou te dar 60 caixinhas. E tu tem até X meses pra vender elas. Se tu vender, pega esse dinheiro que o meu pai sempre me ensinou sobre finanças. Eu acho que isso é um assunto muito importante. Desde quando a gente pequenininho, que eu tinha minha mesada, que na época era R$20. E eu tinha que, o mês inteiro, administrar aquele dinheiro para comprar as besteirinhas que eu gostava. Que é, eles compravam frutas, tudo normal, natural, assim. Mas as besteirinhas que eu queria, eu tinha que administrar. Então eu sabia, se eu quero muito aquele chocolate, no início eu fui administrando assim, sabe? Eu acho que isso foi muito bom pra mim, a minha criação, né? E aí, eu lembro que ele falou dessas 60 caixinhas. E eu sou a tipo de pessoa que me desafiou. Pronto, eu fui fiz. Pronto, realismo. Aí ele falou das 60 caixinhas. E eu falei, eu vou vender. Só pra mostrar pra ele que eu, ainda mais pai, eu falei, eu vou vender só pra mostrar pra ele que eu sou capaz que eu consigo. Aí eu peguei as 60 caixinhas e vendi elas. Então no início eu não investi nas 60 caixinhas, ele me deu elas como fornecedora, e eu vou pegar as 60 caixinhas que eu quero vender. E quando eu vendi toda ela, aí eu levei um baque assim, meu Deus. Sim, porque primeiro, eu poderia ter tido uma reação completamente apavorada de ver todo aquele dinheiro entrar, sendo que eu não tinha investido nele. E aí querer, sei lá, gastar todo o dinheiro, se deslumbrar, né? Se deslumbrar, ai meu Deus. Então o que eu fiz? Com o auxílio dele, da educação financeira, que a gente disse, peguei todo aquele dinheiro e investi em mais mercadoria. E aí foi indo. Até que eu comprei a representação. Então as caixinhas ficou só comigo. E ele também, pela distribuidora, na região. Então eu lembro que no início eu podia ter me deslumbrado, mas pelo auxílio dele, por ter essa informação que a gente estava falando, pela falta de informação, eu consegui entender, não, isso agora é um lucro que eu vou usar para investimento. Pra te ver como a caminhada do empreendedorismo, a caminhada do sucesso começa lá no início, né? Lá quando a gente é pequeno, lá dentro de casa. Eu acho que teria que ter um colégio de educação financeira, sabe? Porque é uma coisa que todo mundo precisa entender, todo mundo precisa saber. E realmente as pessoas às vezes botam os pés pelas mãos por não saber. Ou às vezes até sabem, mas tem outras, porque eu acredito muito na situação do atuação gera teu resultado. E o que gera atuação? Teus sentimentos e pensamentos. E aí é o que tu convive, o que tu viveu, que se as pessoas dentro do teu meio são deslumbradas, quando daqui a pouco tu se deslumbrasse, entendeu? Pelo convívio, coisa e tal, né? Mas não, tinha o teu pai que tinha ali centrado, foi um investidor teu, né? Sim. Imagina o sucesso, o orgulho dele de ver o investimento de sucesso que ele fez, né? Muito legal. E a parte contábil? Tu tinha conhecimento ou foi na... Não. Na verdade, pra te falar bem a verdade, que eu tinha dito no WhatsApp, eu fui ter uma contadora esse ano. Porque era só eu que fazia tudo, porque eu ainda era meio... E é quando tu teve a loja ou não? A loja física, assim, a loja sem física ser online? era eu. Eu sempre fiz essa parte contábil. Sempre direitinho. Só que chegou um momento em que quando eu percebi que eu deveria passar por o simples, e eu falei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Onde estou, quem eu sou? Tu se sente tipo muito pequenininha, fica, ainda mais eu tenho 24 anos. Então, tu se sente meio, gente, o que eu faço agora? E aí, quando eu contratei a contadora, ela começou a falou, não, é super tranquilo. E eu, meu Deus, eu acho que um bicho de 7 cabeças me aparece assim, dizendo que é tudo tranquilo. Não, eu vou te auxiliar, é assim, assado. Então, agora, com o auxílio dela, a gente tá organizando tudo. Só que
falei, tudo foi muito rápido. Sim. Primeiro eu tava na garagem, depois eu fui pro showroom, aí depois eu tive a loja sozinha, aí agora a gente foi pra outro lugar, aí a Iluminai nasceu, a gente lançou 2 produtos, então foi uma coisa que é como se eu tivesse, bem falando metaforicamente, assim, como se empreender, eu acho que é como se a gente tivesse um avião lá em cima. E tem situações que parece que tu tá construindo um avião lá em cima. Sim. Tipo, tu tá no voo construindo ele pra ele não cair e pra ele subir mais. Então é isso que eu senti que eu tava fazendo, sabe? Só que nem tu falou, eu acho que existe muita falta de informação. Isso devia ser algo que as escolas deveriam ensinar. Eu, desde pequena, mesmo eu tendo todo esse apoio, todo esse ensino, quando chegou na hora, assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Sim, porque acaba sendo... Muita gente não sabe que tem que ter um alvará para uma empresa funcionar, que o MEI, no caso, não, né? Mas quando passa para o Simples, que é a categoria mais simples depois do MEI, se torna várias declarações, várias coisas que... Agora a gente tá fazendo tudo tempo. Sim, sim. Mas tudo tem Sim. solução, tem como... E é um lado bom, né? É um lado Vem bom. mais responsabilidade, porque significa que a empresa tá crescendo. Sim, tá crescendo. Com Não certeza. adianta a gente querer só o bom, assim, por exemplo, ai, olha lá, a empresa dela cresceu, ai, tem isso aqui, mas pra chegar lá, tu tem que ir construindo. E na tua empresa tu faz tudo, tu faz o marketing, tu faz antes a contabilidade, o financeiro, é tudo tu. Eu ainda sou eu em uma empresa, como falo, eu empreendedor. Mas aos poucos, a minha meta no ano que vem é ir delegando essas funções. Por exemplo, agora eu contratei a social media. Daí ela tá me conhecendo a marca. E eu acho que uma pauta que não é... Talvez não seja sobre o nosso assunto, mas eu acho muito importante para quem está assistindo e é empreendedor. Conheçam a sua empresa, conheçam a sua marca. Porque quando eu cheguei para falar com ela, eu cheguei com todo o meu PDF. Tudo. Sim. As logos, como que a marca se posiciona, se ela é positiva, se ela é agressiva, qual é a voz dela, qual é a comunicação, com quem ela se comunica. Então isso é muito importante a gente saber para a gente poder passar para as outras pessoas. Porque o meu maior medo foi sempre desde o início, no momento que eu fosse delegar algo para alguém, as minhas clientes não recebessem como elas recebiam, sabe? Com certeza, porque Então, é outra pessoa, né? Mas no momento que tu tem toda essa caminhada Sim. organizada, tu passa, eu falo que existe 2 nomes, delegar e dalagar. Delegar e Lagar. dalagar, alguma coisa assim. Mas o que é? Delegar, a pessoa acha que é só mandar fazer, né? Mas não, é mandar fazer, explicando muito detalhadamente como que se faz aquilo para que a pessoa consiga fazer exatamente da maneira que tu quer, porque às vezes a gente delega, se frustra que a pessoa não fez, mas é porque tu não explicou, né? Tu não deu a parte, na verdade tu tem que dar o queijo à faca, né? Exatamente. E pra pessoa E fazer ainda um videozinho como que tem que fazer. como que tem que fazer. Isso é muito interessante, porque eu acho que quando a gente começa a empreender, eu não sei, eu não comecei pensando que... Não comecei a empreender achando que, eu vou estourar e vai acontecer isso e aquilo. Acho que a maioria dos empreendedores começam começando. Só vai. Tem pessoas que têm a visão que não, a pessoa já começou com isso, com aquilo, porque hoje tem pessoas que não sabem. A grande maioria que me acompanha sabe, mas quando eu comecei foi na garagem da minha casa. E pra mim era o melhor lugar do mundo. Isso da gente se Sim. sentir melhor, grande, né? E era, naquele momento era. Eu sempre digo que eu não tenho saudade do passado e nem vontade de ver o futuro. A gente precisa muito estar no presente, né? Sim. Entender que aquilo ali, naquele momento, é o teu melhor, é a melhor coisa que tem pra gente, né? Sem comparação. Isso é o mais legal. E qual é a grande diferença que tu enxerga em ti quando tu vê a Nayane de antes e a Nayane de agora? Que nem tu falou, eu sou apenas uma menina, tenho 24 anos, mas eu acho que eu tô num caminho mais curto de virar uma mulher. Porque antes eu comecei, eu era uma garota, uma menina. E eu acho que tanto na minha postura, assim, quanto no meu visual, quanto em tudo, eu fui crescendo pela responsabilidade. E empreender, eu acho que traz isso de entender que tu deve abdicar de algumas coisas e que tu vai pegando experiência. Então eu acho que a outra menina, eu vejo um brilho no olhar que eu ainda tenho, que é muito difícil permanecer, né? Com a mesma essência, assim, eu enxergo a mesma essência, só com um pouco mais de experiência. Como se eu tivesse amadurecendo, porque eu comecei com 17, 18, e agora eu tenho 24. Eu ainda sou uma menina.
Quando Sim, todo mundo mas fala. mesmo assim totalmente diferente. Mas Né? exatamente, pra mim parece que passaram, sei lá, anos e ao mesmo tempo parece que foi mês passado. Sim. Na parte financeira, assim, no caso, tu trabalha com um produto, né? Como que foi pra te precificar? Tu tinha esse conhecimento? Foi ela louco? Acho que no início, a maioria das pessoas não tem conhecimento. Eu acho que tá precificando louco, assim. Só que uma coisa que eu nunca levei pra minha precificação nem nada foi, fulano vende tal preço o mesmo produto, eu vou vender menos. Ou fulano vende esse, eu vou vender esse valor. Não. O que eu sempre analisei? Preço. Fazia sempre a margem. Preço de compra, até qual preço eu consigo colocar, qual preço os meus clientes pagariam. A minha forma de pagamento sempre foi até 3 vezes sem juros. Então eu tinha que simular, ver quanto que ia dar os juros, para eu conseguir ver a diferença que daria, ver a margem de lucro e a margem que eu iria investir de novo. Então eu sempre calculava dessa forma. Só que quando chegou para iluminar, aí veio um baque. Porque antes eu pegava um produto, pegava um shampoo, por exemplo. Comprei ele do revendedor, veio um preço já pronto. Aí eu pego esse preço, faço todo esse cálculo. Quando eu vou produzir para iluminar, eu preciso colocar o preço da embalagem, o preço do rótulo, o preço da Anvisa, o preço da transportadora, o preço do imposto, tudo. E aí eu tenho que calcular o preço de compra para mim, para que eu consiga botar no cliente. Então quando eu cheguei nessa parte, eu falei, meu Deus. E eu rodei em matemática no nono ano. Então eu ficava assim, gente, eu falei que eu nunca trabalharia com números. E eu sou técnica em enfermagem também, né? Até porque eu esqueci de falar dessa parte. Eu sou técnica em enfermagem também. Então quando chegava nos cálculos, eu falava, meu Deus, eu detesto cálculo. Eu sou muito de, letras. Adoro português, adoro história, mas matemática. E quando chegou nessa parte, eu falei, meu Deus. Que agora o cálculo aumentou muito mais, né? Mas aí eu foi indo. Acho que eu não comecei, tu que vai me dizer mais, né? Mas acho que eu não comecei 100% errado. Com certeza não. E graças ao teu pai, né? Muito graças a ele, que ele te deu essa base aí, tanto lá quando tu era criança, na parte da mesada, quanto depois na situação dele te dar os produtos ali pra te vender e te incentivar. Acho que isso foi foi muito... agregou de várias maneiras, né? Sim, muito. Como que foi pra ti, quando a gente estava conversando antes e tu falou que tu podia muito bem tu vendeu lá as caixinhas que tu teve, que tu podia ter te deslumbrado e não aconteceu isso. Mas como que foi pra ti essas entradas e saídas de dinheiro? Tu também me comentou sobre o Prolabore, que um tempo tu não tinha, hoje tu já tem, então está tecnicamente mais organizado. Esse controle de caixa, de entrada e saída, como que tu via isso? Como eu te falei, teve muito auxílio dele nisso, né? Então, eu sempre entendi que existia um propósito, algo maior. Na época, a Iluminar não tinha nascido, só no coração, mas não tinha ido pro mundo, né? Então, eu sabia que cada dinheiro que entrava era pro futuro. E eu sabia que investir numa marca era dinheiro, não era qualquer investimento, e é muito investimento. Então, eu tinha apenas 17, 18 anos, quando eu comecei, 18 para 19 também, quando começou a girar assim, né? Então o que eu pensava? Eu tive sempre uma cabeça muito à frente. Eu digo que eu tinha, sei lá, devia ter 18 anos, já tinha 30 na cabeça, né? Sempre, fui muito mais adulta. Então o que eu pensava? Eu não posso pegar esse dinheiro que entrou e colocar fora. Ou, sei lá, ir pra festa, ou botar fora, entende? Tipo, vestir tal roupa pra bancar que eu tenho. Não, eu sempre pensei, não, esse dinheiro vai entrar porque eu vou realizar meu sonho. Então eu tinha um propósito, sabe? Tinha um objetivo final. Então ele sempre entrava pra conta, eu investia na gasolina, que era nos sábados que a gente colocava, investia nos produtos e pronto, porque eu tinha a vantagem de não pagar aluguel, porque era na garagem, e só investia nos produtos. Então, quando foi começando, eu fui colocando os meus detalhezinhos e também era uma forma de economizar. Os meus bilhetinhos eu comprava na Plancopies um bloquinho de listinha, assim, e eu fazia a mão. Quando eu comecei a notar que o negócio estava crescendo, foi quando começou a aumentar
os bilhetinhos que eu comprava. Porque na época eu não tinha um controle, assim, eu anotava num caderno, folha, assim, cliente tal, comprou tal coisa, cliente tal, comprou outra coisa. Mas eu não tinha um controle exato. Então eu comecei a anotar com os bilhetinhos, porque os bilhetinhos eram de 100 folhas. E eu comprava, durava meses, né? Aí quando eu comecei a comprar, começou a durar menos, tá aumentando a coisa aqui. O negócio tá fluindo, né? Então eu tive muito essa vantagem de que eu fui ensinada. Meu pai começou a empreender, mas na família dele ninguém empreendia. E eu acredito muito no universo, né? Eu fui descobrir anos depois que a minha avó, a minha bisavó, na verdade, mãe do meu avô paterno, tinha uma loja de produtos para cabelo em Bagé. Legal. E quando eu descobri isso, eu falei assim, meu Deus, como é que ninguém nunca me contou? Ela tinha, então, o empreendedorismo estava numa geração boa uma e entrou em outra. Então o pai começou a empreender, ele era CLT. Então ele errou muito quando ele começou. Então tudo que ele errou, ele já exatamente. Então ele sempre me passava tudo direitinho. Não faz isso, não coloca o teu dinheiro fora. E eu já tinha sempre uma cabeça muito adiante nessa questão. Então eu sabia que eu tinha. Não, tenho não. Então eu sabia que eu tinha um objetivo. Então, nada, e eu sou assim, nada me barra do que eu quero realizar. Nada. Sou muito persistente, sabe? Então o que eu pensava? Não, esse dinheiro vai entrar e vai ficar. Então era assim, vai entrar e ficava. Quando tu começou a entrar e precisar sair para investir em outras coisas, eu já tinha essa cabeça mais centrada. Por exemplo, eu fazia os bilhetinhos à mão, né? Aí eu comprava umas balinhas que eram personalizadas. Depois teve a possibilidade de eu trocar as balinhas por xuxinhas que combinavam mais, que era de cabelo, né? Então o investimento aumentou um pouco. As sacolas também, era de plástico, eu comecei a fazer umas sacolas personalizadas. Então, era investimento. Aos sábados, alguns eu comprava uns cones de chocolate, sabe? Pra dar de brinde pra elas. Então, era um valor que eu tinha que pegar lá do caixa pra investir. Então, teve toda essa função que eu não tinha muita despesa no início. E quando eu entrei pra loja física, que é desde o papel higiênico, a luz, a água, as balinhas, Tu sentiu muito? Eu senti muito, eu fiquei tipo, meu Deus, agora lascou. Pensava assim, né? Tá, vamos seguir no fluxo. E foi indo pela demanda, porque a loja física, claro, tem mais movimento. Então o lucro foi aumentando e eu consegui calculando. Só que agora que a gente chegou num nível que é muita continha pequenininha, eu me senti como se eu estivesse no meio de uma bagunça, sabe? Tipo, sabe, eu tava no quarto, mas eu tô bagunçado, sabe por onde começa? Que tu começa assim, por que eu comecei? Foi bem assim, eu falei, meu Deus, é calma. Então, ter alguém pra me auxiliar tá me ajudando muito nessa questão. Porque no início, o que eu fazia? Meu prolabore eu sempre deixava por último. Porque eu não tinha contas pessoais. Sim. Só que agora eu tenho. Então, eu preciso sempre conseguir dividir esses cálculos. Só que uma pessoa, tipo, comum, né? Pessoa que gosta de cálculo, não se tu como comum. É difícil eu saber fazer isso, porque eu não fui ensinada. De nenhuma forma. Eu fui um pouco ensinada pelo meu pai, pelos erros que ele cometeu. Tu foi ensinada a entender que tu não podia gastar mais do que tu tinha. Exatamente. Que eu não podia gastar mais do que eu tinha e que eu precisava sempre ter um objetivo. Porque se tu não tem, na minha cabeça é assim, se tu não tem um objetivo, parece que qualquer coisa é útil. Tipo, é necessidade, vamos pegar. Se não tem objetivo, então toda vez que eu pensava, eu preciso muito disso, não, eu preciso mais realizar meu objetivo, então eu focava no objetivo final. E tá tudo bem se eu tivesse errado, eu tinha apenas 18 anos. Não tava errado, tu tava muito certa, porque tipo, a educação financeira é exatamente isso, é tu entender, é tu ter um objetivo, é tu entender que tu não quer trabalhar pro resto da vida, seja empreendedora, seja CLT, tu tem que ter aquela tua reserva para que tu consiga parar um momento e pronto, agora eu consigo viver da minha reserva, eu consigo viver do que eu guardei toda a vida. Porque não adianta a gente acreditar que o INSS vai nos sustentar, que não vai, né? Então, isso é educação financeira, tu entender que tu precisa ter reserva, tu entender que tu precisa também viver o presente, porque senão tu cai naquela, não, vou gastar meu dinheiro, porque senão amanhã eu morro, e quando vem amanhã tu não morre, tu gastou teu dinheiro. Então tu precisa gastar, tu precisa ter a tua felicidade instantânea, né? Que é o agora, mas tu precisa guardar, tu precisa ter o teu objetivo, tu precisa saber aonde vai teu dinheiro, porque como a gente diz, dinheiro na mão sem destino, voa, né? Então mas sim, tu começou muito bem, tá? Muito de parabéns. É por isso que tu tem, com certeza, um dos motivos do teu sucesso é esse, né?
é a organização, é o objetivo, tudo parabéns. Eu acho que era isso, eu acho que foi bem legal a conversa, espero que você tenha gostado. Era te conhecer, era entender como que foi pra ti. E espero que vocês também tenham gostado. Esse foi o nosso Talk to Su, nosso episódio com a Nayane. Compartilhe, curte, se inscreva no canal, tudo isso bonitinho. Vou te dar um presente por ter aceitado, que tu nem sabia o que era, mas veio. Né? Nem sabia, ela falou, não entendi muito bem o que é, mas estou aqui, tô na onda. Mas que bom que tu veio. Eu vou te dar um girassol, porque eu gosto muito da ideia do girassol, dele estar sempre olhando pro sol, e dele, quando ele morre, ele deixa ali as suas sementinhas a renascer de novo. Eu acho que isso é empreendedorismo, a gente nunca morre. A gente dá uma apagadinha pra gente renascer de novo. Então eu acho que é uma coisa muito simbólica, tem muito a ver com sorte, com sabedoria. Então por isso que eu gosto muito de girassol. Um docinho que todo mundo gosta pra adoçar a vida. Ai, muito obrigada. E te agradeço muito mesmo por ter participado, por ter entrado nessa comigo. E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada. Ai, eu agradeço, amei o convite, amei muito a proposta dos teus episódios, porque é algo que é diferente, é uma proposta muito diferente e muito essencial, porque como a gente estava falando, é necessário a gente falar sobre isso. Porque a maioria das pessoas vê de fora o empreendedorismo e acha, é um castelo lindo. Não que seja horrível, gente, não é isso. É que nem ser mãe, é parecer no paraíso. Tu ama um dia, daqui a pouco tu odeia, daqui a pouco... Exatamente. É uma montanha, porque não deixa de ser um filho, né? Quando a gente tem uma marca, tem um empreendimento, é um filho nosso. Exatamente, é um filho. Como que a gente pode te achar? Fala pra gente suas redes sociais. O meu arroba é Nayane Souza Cabelos, o da marca é arroba Seja Luminai e o da loja é arroba VB Cosméticos. Perfeito, Nayane. Muito obrigada. Eu agradeço, eu amei. Muito obrigada. Vocês também.